Olá, boa noite a todas, todos e todes, feministas de plantão, que bom estar aqui de novo. Fazia tempo que a gente não fazia live, mas estamos aqui na luta, coisa boa, tá aqui trazendo pautas tão importantes para nós mulheres. E hoje é uma live muito especial, pois é a nossa abertura do Março Feminista, do nosso Março de Lutas, né? Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, esse mês que é para ser de reflexão e de luta. Então, vamos conversar hoje com uma companheira muito especial, minha conterrânea, a Beth de Oxum. Vamos aguardar aqui para ela entrar, ela solicitar a participação na nossa live. Hoje vamos ter uma conversa sobre a intolerância religiosa, né? E as mulheres no combate a essa intolerância, que a gente sabe que o Brasil é um dos campeões de intolerância religiosa, e principalmente nas religiões de matriz africana. Eu tô aqui, a Beth tá aqui. Beth, me segue na página que eu consigo te aceitar. Não sei se ela tá me ouvindo. Acho que coisa boa tá aqui novamente. Esse mês é um mês onde precisamos reforçar nossas reivindicações. A gente precisa gritar o que está nos machucando todos os dias, e sem retrocesso, a gente sabe disso. E falar em grito, vocês que já conhecem nossa live, nosso grito inicial é Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro, por um país melhor, por um país menos machista, por um país igualitário, um país sem racismo, um país com vacinas para todas nós, todos nós. Então, estamos aqui para reivindicar tudo que a gente merece. A gente está aqui para denunciar todas as opressões e para conversar com mulheres maravilhosas que estão sempre aqui doando seus conhecimentos, doando seus tempos, né? Porque a gente sabe que hoje, com o trabalho remoto, a gente não tem tanto tempo para nada, né? A gente misturou um pouco nossas atividades em casa com atividades escolares dos nossos filhos, com atividades profissionais. Então, o tempo agora está sendo ouro para todas nós. Então, eu agradeço a todas que aceitam o nosso convite. Quero mandar um beijo aqui para nossas companheiras do Feminismo Essencial. Estou vendo que a Tanise Costa está aqui. A Tanise é uma companheira aqui de Rio Grande, que faz parte do nosso coletivo de mulheres. Grande beijo, companheira. Estamos aguardando um pouquinho a Beth. Hoje, gente, a gente vai abordar tanto a intolerância religiosa como conhecer a história da Beth de Oxum, que é uma história linda e de superação e de muita cultura. A Beth respira arte, pelo que eu conheci, e um pouquinho do seu currículo já nos dá ânimo de conversar, de trazer esse bate-papo. Então, Beth, estamos te aguardando. Beth é uma figura fantástica, minha conterrânea. Beth é de Pernambuco também. É muito bom ouvir o seu sotaque e reconhecer, né, nos reconhecer na luta. Vou trazer um pouquinho de alguns dados que a gente, enquanto a Beth não entra, que a gente fez deu uma pesquisada, né, sobre a intolerância. Na verdade, eu queria primeiramente fazer uma pergunta para vocês, como uma provocação.
tá? Para falar um pouco sobre mais essa opressão que o povo negro sofre. Então, assim, eu vou deixar vocês pensando. Boa noite, boa noite. John Ferreira aqui. Eu queria deixar essa provocação para a gente pensar. Quem sabe eu conversar aqui com a Beth depois. Intolerância religiosa ou racismo religioso? Né? A gente vê que a maioria dos casos de intolerância são de religiões. Minha pergunta vai ficar aí no ar para vocês pensarem, para a gente conversar sobre isso. A Beth está aqui entrando. Pensem aí, gente. Vamos dar uma. É intolerância religiosa ou racismo religioso? Oi, Beth! Boa noite! Oi! Boa noite, querida! Tudo bom? Olá! Coisa boa te ter aqui. Primeiramente, eu quero te agradecer por ter aceitado o convite. Tá travando um Eu que te pouquinho, mas isso é da agradeço por internet participar. mesmo. Ó, quero te agradecer. Estava aqui conversando um pouquinho com o pessoal enquanto não entrava, falando sobre tua história. E é um prazer te ter aqui, Beth. Tá um pouquinho travado. Coisa boa, menina. E conversar com a conterrânea. Eu tô te ouvindo, mas a tua imagem está congelada, mas eu tô te ouvindo. Tá cortando um pouco, mas eu consigo te ouvir. E só não tua imagem é que está congelada. É que a gente sabe, né? Todo mundo usando a internet, a gente fica travando. Gente, a Beth caiu, mas a gente vai, vamos aguardar ela voltar. Eu sempre falo isso nas minhas lives. A tecnologia nos ajuda, mas ela também, quando quer, ela nos atrapalha, né? A gente sabe disso. Então, voltando a falar um pouquinho, eu não estou conseguindo te escutar, ela disse para mim. Deixa eu botar mais próximo. Tenta agora, Beth. Boa noite, Diana Elisa. Boa noite a todas e todos que estão aqui. A gente está tentando se conectar. A Beth não está conseguindo me ouvir. A Lu Ribeiro está me perguntando se não tem no Face. Tem sim, Lu, é que a gente já divulgou pelo Instagram. Vou entrar aqui. Agora a gente consegue. A gente consegue na hora que o universo libera. Vamos ver se agora dá certo. Ela tá entrando.
Enquanto a Beth estava entrando, eu fiz uma. Não sei se todo mundo estava aqui já. Oi, Beth. Tu tá me ouvindo? É, eu acho que é a internet que tá. Viana Mário, axé. Eu estava aqui fazendo uma provocação, né? E perguntando, deixando uma pergunta no ar: intolerância Tá religiosa ou aparecendo aí, racismo menino? religioso? Né? É, com os dados de intolerância religiosa que a gente tem aqui no Brasil, a gente vê que 42% das Alô? denúncias, né, de casos de intolerância religiosa são direcionadas à ouvidoria. Teve um aumento de 42%, né, em 2020. E esse aumento eu li num artigo que foi com as religiões de matriz africana. Então, eu queria bater um papo com o Beto, queria conhecer a história dela, só não sei se a gente consegue por conta da internet. Eu acho que a tua internet, Beto, que está um pouco fraca, mas a gente deixa por conta do universo. Se o universo quiser que a gente converse hoje, a gente conversa, né? Eu estou no aguardo. Se a gente conseguir agora. Se o universo quiser que a gente converse, Beto, ele Tu nos tá me ouvindo, libera. mulher? Ah, desculpa o nome. Será que a Maninho não podia desplugar lá? Porque eu tô com... Deixa eu falar com ele lá, né? Nem? Alguém está dizendo aqui, liga e desliga. Ela já saiu e já entrou de volta, não sei. Mas vamos tentar. Vamos dar seguimento e aguardar. É a hora que o universo quiser. Então, gente, eu li no artigo, né, onde se falava sobre o aumento. A internet tá ruim. Ela tá me falando aqui. Então, assim, se a gente não conseguir conversar com a Beth hoje, vai ser uma pena, mas a gente precisa respeitar o tempo, né? É o universo, é a tecnologia. Eu vou continuar falando um pouco sobre a intolerância religiosa. É uma pena se a gente não conseguir que a Beth participe, mas a gente respeita, eu acho que tudo tem sua hora, e a gente pode conversar um pouco sobre isso. Eu quero, de todo jeito, apresentar a Beth, porque eu acho muito importante, para nós do coletivo, foi bastante importante ela ter aceitado nosso convite. A gente sabe que ela hoje teve um dia bem corrido, teve entrevista durante o dia, teve live à tarde, mesmo assim, não deixou de aceitar nosso convite. Beth, quero te agradecer de coração. Independente da gente não conseguir conversar agora, não tem problema, a gente conversa outro dia. Vamos respeitar a hora certa, no momento certo. Eu quero apresentar a Beth com muito orgulho, né? A Beth é da minha terrinha, é Beth de Oxum, ela é Ialorixá, mestre coquista, membro do Conselho Nacional de Políticas Culturais, representante do Ponto de Cultura do Conselho Estadual de Política Cultural, comunicadora e embaixadora brasileira de matrizes africanas. Ufa, que currículo, né? Então, com um currículo desse, só dá orgulho de saber que é uma pernambucana, que traz a cultura no sangue e que está na luta, né? Por uma igualdade, está na luta por uma sociedade mais igualitária, né? Falando-se de religião principalmente. Então, né, infelizmente a live não vai conseguir ser realizada com a Beth, mas eu falo um pouquinho aqui do que a gente ia conversar, tá, gente?
Para quem não tinha entrado ainda, eu estava falando um pouco sobre o aumento, né, das denúncias de tolerância religiosa, né? No ano de 2020 teve um aumento de 42%, isso é muita coisa, né? E essas denúncias, essas denúncias elas são direcionadas para o Disque 100, lá para a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, né? Então, assim, a gente começa a enxergar o quanto é sério o crime de intolerância religiosa, que os direitos humanos é que recebem essa denúncia. Então, a gente precisa denunciar, a gente não pode se calar diante de mais essa opressão com o povo negro. Então, hoje eu li num artigo onde se falava que esse aumento dá-se a duas questões. Eu achei bem interessante, né? Seria o aumento da consciência de direitos entre as lideranças afro-religiosas. Vejam bem, o aumento da consciência de direitos entre as lideranças religiosas. E o contexto geral da intolerância religiosa na sociedade brasileira, né? Porque é aquela coisa, né, gente? Quando o opressor vê que o oprimido está se cercando de direitos, ele está se fortalecendo, então vamos derrubar, vamos retroceder. É isso que o Brasil se tornou, né? Então, e falando do contexto atual que a gente vive no Brasil, né, onde a gente tem um presidente genocida, homofóbico, racista, misógino, então, que propaga violência, que incita a violência, que propaga o ódio, e principalmente incita os brasileiros a acreditarem que todo o mal que acontece na sua vida, todos os seus problemas, sejam devidos às existências de religiões afro-brasileiras, né? Eles demonizam a religião afro-brasileira. Então, assim, nessa pesquisa eu li também, achei bem interessante a quantidade, né, de pessoas que fazem parte da religião afro-brasileira. Então, 589 mil, essa pesquisa foi feita o ano passado, 589 mil pessoas são da Umbanda, Candomblé e autodeclarações de religiosidades afro-brasileiras. Então, assim, vocês imaginam, 589 mil pessoas que sempre foram oprimidas, né, que tiveram sua cultura oprimida, que sempre tiveram sua cultura, sua religião, seus costumes oprimidos, porque o racismo estrutural no Brasil, né, é tão enraizado que tudo que vem do povo negro é demonizado, né, principalmente sua religião. Então, a gente tem uns dados assim que eu achei bem absurdo, porque a intolerância religiosa existe em todas as religiões, né? Mas a que mais sofre, a que mais tem denúncias, fora as subnotificações, é a de matriz africana. Então, por isso que eu coloquei aquela pergunta ali. Intolerância religiosa ou racismo religioso, né? A Beth disse aqui que mudou de local. Acho que agora vai. Se for, a gente vai comemorar, viu, Beth? Com certeza. Então, assim, essa minha pergunta eu acho que foi bem pertinente, porque para a gente pensar, né? Para a gente ficar com aquela pulga atrás da orelha, a gente precisa pensar, né, e rever nossos conceitos. Vamos lá, vamos ver se agora vai. Agora vai, Beth. Agora vai, tá me ouvindo? Agora eu tô lhe vendo, eu tô lhe ouvindo, que maravilha! Ô, mulher, desculpa, é porque a internet de fato,
um problema, né? Um problema nesse país. Eu estou aqui no Beco da Macaíba, na periferia do sítio histórico de Olinda. A internet é um barril Ai, enorme, que saudade. mas estamos aí, conseguimos se conectar. Vem, Thay, para cá. Ai, que coisa boa, coisa boa. Eu tava aqui falando um pouco, né? Tava explicando que a internet, eu sempre digo isso, a internet, as tecnologias nos ajudam muito hoje em dia, mas também atrapalham às vezes. E é o tempo do universo, né? Se o universo quisesse que a gente conversasse hoje, tudo ia dar certo, senão a gente ia marcar para outro dia, a gente tem que respeitar, né? Essa decisão. Eu acredito muito nisso, eu acho que é tudo na hora certa. Beth, meu amor, obrigada por ter aceitado nosso convite. Quero agradecer novamente aqui. Deixa eu me conectar no fone, é melhor. Pronto. Quero novamente te agradecer. Para a gente é muito importante ter uma pessoa que tem um... Eu estava falando aqui, te apresentando e falando do teu currículo com muito orgulho de ser uma conterrânea tua. E assim, com essa história de luta e de arte que tem no teu sangue, para nós é só um orgulho. Seja bem-vinda. Boa noite, muito obrigada pelo convite dessa live do feminismo essencial, e para mim é um prazer enorme estar aqui trocando essa ideia, conversando sobre essa temática que nos é tão cara, tão importante, que é a intolerância, a religiosidade de matriz africana aqui no nosso país. Exatamente, Beth. Eu estava te apresentando, eu vou te apresentar novamente com muito orgulho. Gente, Beth de Oxum é Ialorixá, mestre coquista, membro do Conselho Nacional de Políticas Culturais, representante do Ponto de Cultura, é também membro do Conselho Estadual de Política Cultural, comunicadora e embaixadora brasileira de matrizes africanas. Então, Beth, estava dando uma pincelada ali na pauta, né, da intolerância, mas já que estás aqui, eu queria muito ouvir um pouquinho da tua história. Nós queremos ouvir um pouquinho da tua história de luta, da tua história de resistência. Então, vou deixar o microfone para ti falar um pouquinho da tua história, para a gente conhecer. Minha história: eu sou mãe Beth de Oxum, sou Ialorixá do Ilê-Axé Oxum-Carê, conhecido como Terreiro da Umbigada, que tem um coco, né? Um coco que é um brinquedo, uma expressão artística, um brinquedo da cultura popular, que cultua o orixá e cultua a Jurema Sagrada. Antes de qualquer coisa, nós somos um terreiro, nós somos esse espaço, não é, que agrega uma comunidade. A gente precisa entender que o candomblé, a Jurema, o terecô, a umbanda, isso é chamado de religião pelos colonizadores. Nós somos povos indígenas, povos negros, não é? E nós somos afro-indígenas, porque quando os nossos ancestrais africanos aqui chegaram, né, escravizados, tinha toda uma gama de nações, de tribos indígenas, que também são nossos ancestrais. Se cultuava Pai Tupã há muito tempo, se cultuava os caboclos há muito tempo. E a origem desses dois povos, que parece que não cabe dentro dessa branquitude da elite brasileira, faz parte da história desse país e tem uma conta muito importante. Ou seja, então nós somos um terreiro de matriz afro-indígena, né? E nós fazemos parte de um povo, que é o povo negro, né, que tem a sua religiosidade, que tem a sua cultura, que tem a sua língua, seus símbolos, sua simbologia, sua música, seu ritmo, seu canto, sua dança, e que entende a dimensão da natureza,
A gente vive, a gente está sob esse plano, entendendo que a gente só pode viver aqui em harmonia com a natureza. A água é sagrada, o fogo é sagrado, o vento, eparrei, olha messão urum, olha que dimulu, eparrei, olha é o vento. Minha mãe Oxum é as águas doces do planeta, são as cachoeiras, os rios. Para a água e colher uma folha, cantar, pedir a golpe de licença para a folha, é ter harmonia, equilíbrio com o meio ambiente. Tem nada a ver com Satanás, não tem nada a ver com chifre, com rabo. Isso é coisa da igreja branca, judaico-cristã, sabe, racista, preconceituosa. O que a gente entende como sagrado é a natureza, porque se a gente não respeitar a natureza como sagrada, a gente não pode se colocar nela. Senão vai acontecer o que está acontecendo, a Terra convulsionando doente, pela forma perversa, que os homens, principalmente os homens, o capitalismo, né, na sua forma mais perversa, mas os homens, brancos, héteros, judaico-cristão, lidam com a natureza, lidam com a Mãe Terra. Então, em essência, nós somos um terreiro, ou seja, um povo, faço parte desse contingente de um povo, que cultua a natureza, que entende a natureza como sagrada, que integra a natureza. A minha casa é a casa de Oxum, a casa das águas. Meu ancestral mais antigo são as águas. Antes da gente ser gente, a gente era natureza. A gente era folha e a gente era ciência. Ciência do conhecimento natural. E além do terreiro, eu tenho um ponto de cultura. Nós temos o brinquedo, que vem dos avós, né? Dos bisavós, dos avós, dos tataravós. Aqui em Pernambuco é muito comum. Os maracatus, os cocos de roda, né? Os cavalos marinhos, os afoxés, quer dizer, esse universo, né? O jongo, o tambor de crioula, o coco, o maracatu de baque solto virado, são brinquedos, expressões artísticas seculares nesse país, sabe, que convive com muita intolerância, mas também com muito... são escondidos. Isso é uma política de invisibilizar essas matrizes, de invisibilizar a cultura dessas matrizes, a música dessas matrizes. Mas nós somos isso, e isso é que nos dá muito sentido, porque a gente mobiliza nossas comunidades a partir disto, desse brinquedo. Então, nós somos o brinquedo, somos o terreiro. A partir de 2005, um ponto de cultura reconhecido ali no programa Cultura Viva, no programa que transversalizava a cultura, educação e cidadania, né? Governo de Lula, governo de Dilma. E a partir daí a gente articulou redes de terreiro, que a maioria dos terreiros sofre em qualquer lugar, é muito comum, é muito parecido, só muda o endereço, porque traz esses valores civilizatórios, traz outra pegada, entendeu? Então, assim, articulamos rádio, a gente tinha que rádio era um objeto ali, ó, tocando música, tocando notícia. Então a rede de mídia livre chega aqui, começa a fazer oficina de rádio e a gente se apropria. A gente começa a entender que o rádio é um poder, sabe, que a rádio, ela tanto esconde, como ela difunde nossa música. E a gente se apropria, começa a fazer os programas de rádio. Isso era um projeto, né, do Nordeste Livre, que era um coletivo de mídia livrista, jornalista livre, enfim. A gente começou a fazer a rádio, instituiu a rádio. Essa rádio tem 12 anos, Rádio Amnésia. O país que não tem memória, a rádio é amnésia. Aí temos o laboratório, o Lab Coco. O Lab Coco é um laboratório de tecnologia e inovação, redes de tecnologia. A gente começou a entender, sabe, que o conhecimento não pode ser propriedade de classe nenhuma. Não pode ser propriedade da elite. Que a gente... Então começamos a ensinar programa.
Beth, não sei se tu me escuta, deu uma travada no teu áudio e no teu vídeo. Federal, e que muitas vezes não podia levar para a escola, porque a escola não estava instrumentalizada, o corpo pedagógico não estava instrumentalizado. O menino não podia levar o tablet embora, bota no laboratório do coco, e a gente mudou o software e começou a desenvolver o game, sabe? Game utilizado com a mitologia brasileira. Não é proselitismo religioso, é gamificar. Hoje a sociedade é gamificada. É ensinar que a gente pode programar. Tem o hardware, a gente abriu os computadores e ensinou isso, o hardware. Não é uma coisa do outro mundo, sabe? Memória, HD e tal. E o software. Você pode mexer no código-fonte. Tem um código-fonte que é a parte inteligente. Que se você aciona letras, números, você codifica e você começa a mudar o paradigma. Você começa a disputar a narrativa, sabe, com a classe dominante, porque a tecnologia também pode ser nossa, a gente também pode dominar essa bagaça aí, tá ligado? Então é isso, é a apropriação desses conhecimentos para o nosso povo, para os nossos jovens. A juventude negra está sendo morta, está sendo assassinada, não é? Todos os dias, né? A gente precisa, todos os dias, porque o racismo estrutural aqui é muito perverso, muito forte, muito antigo, muito estruturado dentro da sociedade. Então a gente precisa quebrar esse paradigma, profissionalizar, empreender com esses jovens. E trazer também muito brinquedo, muita percussão, muita música, muita identidade, sentimento de pertencimento, de identidade. Então eu sou essa mulher, um Ialorixá, né, que é uma liderança do terreiro de matriz africana, né? É uma figura que acolhe nossas mães. Eu tive um privilégio, posso assim dizer, muito grande. Eu convivi com mulheres maravilhosas aqui. Eu toquei 10 anos percussão com Dona Lia de Itamaracá. Percorri o Brasil e o mundo várias vezes. 18 anos atrás eu saí da banda dela porque já estava nascendo meu terceiro filho dos 5 que eu engravidei. Então, assim, foi uma experiência incrível. Eu toquei anos com Dona Selma do Coco. Viajei muito com Dona Selma. Maravilha. Mulheres negras, mulheres da cultura, mulheres que fizeram da história de vida a história dos brinquedos, da ciranda, do coco. Minha mãe, Lúcia de Oiá, benção, mãe Lúcia, onde a senhora tiver, minha mãe, sabe? Mãe Lu de Oxalá, sabe? Muitas mães aqui, Marivalda do Maracatu, Chile Brilhante, né? Queridíssima, maravilhosa, Dona Olga também do Chile Brilhante de Igaraçu, sabe? Tantas mulheres importantes. Então, assim, eu sou essa figura que recebi influência, Dona Cila do Coco, Dona Célia do Coco, sabe? Mestre Pombo Roxo, meu pai Mestre Pombo Roxo, Mestre Ferrugem, Aô, muitos já foram, estão nesse plano, né? Dona Glorinha, ou seja, eu sou essa mulher do terreiro, da cultura, sabe? Que criei meus filhos na cultura, que estimulei eles a serem artistas, porque inclusive a cultura popular não se aprende em universidade, não se aprende em faculdade nenhuma, escola nenhuma, nem produtora nenhuma, é dentro de casa. Jongo, tambor de crioula, sabe? O samba com suas vertentes, o samba mesmo, o samba de raiz. O coco, de praia, de salão, de rojão, de furada, de quebrada, de pisada, de embolada, de umbigada. O maracatu, baque solto, virado. Isso é dentro de casa, minha filha, que se aprende. Com pais, mães, com tios, tias, com os avós, principalmente os mais velhos. Os mais velhos são nosso patrimônio vivo, são nossas bibliotecas vivas. São importantes. Eu sou essa figura que... Menina, eu tô tão encantada. Uma água que passarinho bebe. A minha tem que ser também porque eu tô grávida, né? Então, a minha é água, vamos brindar. Beth, eu tô encantada com a tua história. Eu não esperava menos que isso, com certeza. E muitas coisas que tu falou, eu fiquei aqui pensando, né? Nosso coletivo, ele é formado por mulheres diversas mulheres, né? A gente tem um objetivo, que eu sei que hoje é bem utópico, mas a gente vai conseguir um dia chegar nisso, que é lutar, é um feminismo que luta
por toda a pluralidade, com toda a pluralidade, mas iniciando por quem mais sofre, né? Porque nós somos mulheres, nós sofremos as mesmas opressões, mas a gente sabe que tem gente que sofre mais, que tem uma mulher que sofre mais do que eu, porque existe a mulher negra, existe a mulher trans, a mulher indígena. Então, assim, a gente precisa entender que eu não posso lutar a partir da minha dor, eu tenho que lutar a partir da dor de quem está sofrendo mais, né? Então, no nosso coletivo, nós temos mulheres indígenas, mulheres negras, mulheres trans, e tu estava falando aí, eu não sei se nossas indígenas estão aqui, mas eu fiquei encantada, porque se ela tivesse aqui, ela já estava se manifestando aí nos comentários, porque é isso, né? A história do negro e do índio se fundem, né? A história de cultura, eu acho a história linda, e eu sempre comento que eu não sei se eu me sinto mais negra ou mais índia, eu me sinto as duas coisas, eu tenho esse amor pelas duas culturas de um jeito, e até nossa companheira Pietra, ela disse assim, tu és uma afro-indígena. Tem uma nomenclatura, né, para quem se sente meio a meio, e aí tu estava falando e eu estava aqui encantada com tudo isso, porque não é só as pessoas, os brancos capitalistas realmente, né? Com um presidente genocida que a gente tem, que incita, né, a violência e que incita os brasileiros de que a religião de matriz africana é demonizada principalmente por ele, né? Então, assim, eu acho que essas conversas são muito interessantes e muito importantes para que a população entenda que não é só, como tu disseste, não é religião, é uma história de vida, é a cultura, é tudo, sabe? Assim, a história da matriz africana, da religião de matriz africana, é uma coisa mais linda, assim, porque tudo tem fundamento. A culinária se funde com as rezas. Então, assim, é uma cultura muito linda, né? E eu acho um absurdo nosso país não valorizar isso, né? Infelizmente, agora está bem difícil na atual conjuntura, né? Com esse governo genocida que a gente está vendo aí. Genocida, racista, misógino, machista, todos os tipos de opressão ele carrega nas costas dele. Eu acho que a gente precisa cada vez mais conversar sobre as opressões que a gente sofre. E no início, antes de tu entrar, eu estava fazendo uma provocação aqui, perguntando, intolerância religiosa, eu disse assim, vou deixar para vocês pensarem, intolerância religiosa ou racismo religioso? Né? Porque a gente sabe que a intolerância diante da religião de matriz africana, ela vem do racismo estrutural. Está tão enraizado na sociedade que as pessoas já nem enxergam a religião de vocês como uma coisa sagrada. Já enxergam de outra forma, né, Beth? Nunca enxergou, né? Você traz uma discussão aí muito profunda, pertinente. Agora, eu acho que a gente precisa pautar algumas coisas. Eu acho que tem intolerância, proveniente do racismo. É o racismo que promove essa intolerância, né? Porque o racismo, né? Se afirma negando o outro, né? Então, no início, o negro não tinha alma. Primeiro, as mulheres não tinham alma. Por muito tempo, na humanidade, as mulheres não tinham alma. Não votavam, não podiam estudar. Sim. Até recentemente, hoje tem lugares que as mulheres não têm os olhos, não podem nem andar sozinhas. Né? Então, o machismo, o racismo, dentro desse processo da humanidade, né? Aqui no Brasil, as religiões de matriz africana nunca foram feitas, nunca foram respeitadas, nem serem respeitadas. Longe disso.
Estado brasileiro criminalizou a nossa cultura, não é? Porque a religião e a cultura estão intrinsecamente ligadas. Quem separa é justamente a igreja. Sabe? As universidades ficam estudando as coisas na caixa, o Estado que precisa instrumentalizar para criminalizar, mas é como eu falei nisso, é um povo, tem valores civilizatórios. Então, o que é religião para eles, aí eles colocam numa caixa fechada, sabe? Colocam um chifre, rabo e pronto, não tem nada a ver. Então, assim, depois do processo da escravidão, que é que a gente pode dizer que ela realmente acabou, mas bom, sempre houve uma intolerância, sempre houve criminalização. Sempre. Até pouco mais de 50 anos era proibido por lei fazer louvação. Inclusive, não só os orixás, mas fazer a louvação dos brinquedos, do maracatu. Os avós da gente para fazer o corpo, autorização à polícia. As mestras e os mestres antigos do maracatu sempre me disseram, 40 e poucos anos atrás, 50 e poucos anos atrás, era proibido por lei. A lei da vadiagem de 1830, eu acho, 30 e pouco, é exatamente isso. Quando 2, 3 negros estivessem juntos, vende. A capoeira vem desse tempo. Jogar capoeira era vadiagem, era prende, E os terreiros matriz africana, houve justamente o sincretismo, uma necessidade. E as nossas avós, as nossas mães fizeram para cultuar o seu sagrado. A gente botava seu esposo branco no cavalo em cima e alguém com seu facão preto embaixo da mesa coberta com uma toalha grande. Eu me lembro perfeitamente, nossas mães, nossas tias, nossos avós cultuavam os santos pretos, africanos, sabe, embaixo, escondido debaixo da mesa com uma toalha grande, e em cima, Iemanjá era Nossa Senhora da Conceição, por exemplo, aqui em Pernambuco, branca. É o racismo. Aí houve um sincretismo, tem um que fala de Casa Grande Senzala, que foi de amor, de violência, muita violência. Então, assim, inclusive tem até uma aula, como o Monte Pela de Social, que a Santa Bárbara não é missão. Então, assim, você precisa entender o tanto de a força, a violência que foi tratada entre o povo, né, que somos nós, os povos negros, afrodescendentes, no tocante à sua espiritualidade. Sabe, a violência que foi. O Estado tem uma dívida enorme conosco. Ainda tem, muito. E não tem com o Bolsonaro, não. Isso vem de muito tempo, vem da colonização. A gente nunca teve um Estado para respeitar Exu. A gente nunca teve um Estado para respeitar Tupã, Pai Tupã, para respeitar Iemanjá, Oxalá. Não teve. A gente teve o tempo da hegemonia da Igreja Católica, não é? Que nunca respeitou também. As nossas mães que deram o drible. Sabe, cultuava a Nossa Senhora da Boa Morte e Nanã, sempre naquela situação de sincretismo. Branco em cima e o preto embaixo. Sabe lá a força que essas mulheres precisaram ter para fazer isso, esconder o Santo Preto. Mas conseguiram, tá aí. Muitos orixás que hoje estão no Brasil nem acham nos últimos. Então, assim, foi muita violência, mas a gente resistiu, inclusive, com a nossa arte, a cultura. A cultura foi fundamental para a resistência, a meu ver. Eu não sou estudiosa, não defendo nenhuma tese, eu vivo isso. Mas eu concebo essa ideia de que esses brinquedos foram fundamentais do samba. Grandes figuras aí, Dona Ivone, Ney Lopes, Senhor da Mangueira, que eu tive, inclusive, o privilégio também de tocar com ele, trocar uma ideia, mestre Dacido Jongo, eu toquei com o mestre Dacido Jongo, conversei com o mestre Dacido Jongo. Dona Ivone, e dizia, o samba vem desse lugar que é o terreiro. Falando das coisas simples do terreiro.
Era o drible, né? Aí assim, mas nunca foi fácil, nunca foi tolerado, não. Claro que o Bolsonaro piora tudo fica pior. Tudo fica pior. Tudo mesmo, meu Deus, tudo mesmo. Mas, por exemplo, agora, claro, a gente teve um tempo do governo Lula, do governo Dilma, a gente ocupou o conselho. A gente não sabia o que era conselho. O conselho era a galera ali, ó, da cultura, da elite, que articulava recursos. Que estava ali no pleno discutindo políticas públicas. Não sabia o que era isso. O programa Cultura Viva ele foi importante que ele empoderou essas pessoas como eu. Mulheres pobres, pretas, que moram na periferia, muitas vezes não ocupam um lugar na universidade, que vem de uma família preta que o pai e a mãe não sabem ler nem escrever, porque foi excluído socialmente. O racismo do Estado brasileiro. As universidades não foram feitas para a gente. As escolas não foram feitas. A escola foi para a elite. Enfim. Então, assim, a gente vem nessa luta, nessa resistência, mas teve uma ascensão do ponto de vista da cultura. O programa Cultura Viva deu essa pegada. Transversalizou cultura, educação e cidadania. Foi importante. A gente percebeu que os conselhos eram um lugar que a gente podia sentar e dialogar, e dialogamos. E eu, junto com o pai Paulo, o Arthur Leandro, a Tatiana Novinho, outros. Mãe Beata foi uma figura importantíssima, Macota Valdinha, Mãe Beata, Macota. Mãe Lúcia, Nanjetu, pai Aderbal Asseguro, pai Lula Dantas, sabe? E figuras como Silvania Euclênio, como Cobrinha, figuras importantes nesse processo. Mas a gente precisa do Estado nunca teve política pública pra gente. Quando a gente faz o Estatuto de Igualdade Racial, vai lançar, o Partido Lero não deixa. Não deixa. O plano que a gente tem que ser plano setorial para a cultura brasileira, passamos anos discutindo isso lá na Palmares. A gente conseguiu discutir 4 anos com lideranças do Brasil todo de matriz africana. E nunca foi implementado. Parece que a gente parte sempre do zero, pelo racismo estrutural. Enfim. Com certeza. Agora o Bolsonaro piora porque ele é genocida, né? Porque ele trabalha com a necropolítica, porque ele é racista até a alma, sabe? Que ele é machista, sabe? Porque a extrema-direita, extrema-direita também é um projeto perverso para ocupar a América Latina, ocupar a África, ocupar o planeta, sabe? E a gente sempre denunciou isso lá no roteiro, sabe? Quando Eduardo Cunha era o presidente da Câmara, a gente anunciava essa aliança nefasta do Estado com a Igreja Neopentecostal, sabe? Em nome da governança distribuir rádio e TV, para fazer um proselitismo religioso nesse país. Então, o Estado que deu um monstro, um câncer dirigindo o país. Olha que absurdo. E antes que eu me esqueça, fora Bolsonaro, que é nosso grito aqui no... Fora Bolsonaro, fora ele. E fora toda cosa, toda elite, né? Racista que o acompanha. Sim, ele e a corja dele, né? Tu falaste uma coisa bem interessante, né? Realmente, essa ocupação da extrema-direita, né? Tá sendo... Isso parece que é um golpe mundial, né? A gente viu que o Trump fez, que ele conseguiu fazer com a potência. Gestado lá nos Estados Unidos, sabe, para poder ocupar a América Latina com essas igrejas, com esses pastores. Isso é um projeto político, sabe, perverso, neopentecostal, racista, extremamente perverso com os povos de terreiro, extremamente perverso com os povos indígenas. E a única forma que eu vejo que a gente pode combater é articular essas redes. A rede de mulheres, a rede trans, a rede LGBTQIA+, de todos os níveis, a rede de mulheres negras, a rede do movimento negro, a rede do movimento social, do movimento estudantil. A gente vai ter que fazer uma grande aliança. A própria esquerda tem que se tocar, tem que fazer uma grande frente ampla. Uma frente que a gente vai ampla, colocar para enfrentar Bolsonaro? Ser Lula de novo?
É tudo que ele quer, né? A polaridade. E aí, a gente não consegue ter quadros. Não consegue construir quadros nesse país, gente. Então, assim, o Brasil precisa acordar. Tá na hora do pau comer. Tá na hora da gente levantar. Ou morre de vírus, ou morre de coronavírus, ou morre de fome, ou morre pela mão da polícia. A gente morre de todo jeito, pô. Claro que a gente tem que se preocupar agora com esse vírus, que é uma pandemia. Não dá para ir para a rua. Se desse, talvez a gente tivesse dando da pegada. Mas, enfim. Com certeza. Mas a rede social é um instrumento. E a arte e a cultura para reencantar o país e a humanidade. Só a arte e a cultura para reencantar, porque a política desencantou bastante. É isso aí. É isso aí. Eu acho que essa frente ampla, ela precisa ser criada o quanto antes, né? A gente precisa esquecer diferenças. Esquecer diferenças por um só objetivo, né? A gente sabe que a esquerda tem suas quebras, né? Mas a gente precisa esquecer um pouquinho disso e realmente ir para as ruas, né? Nas condições que a gente pode. A gente tem que gritar. A gente precisa, né, criar essa frente, porque, e como tu falou, as mulheres têm um papel fundamental, viu? As mulheres, nós mulheres, temos um papel fundamental nesse processo de emancipação do nosso povo, da nossa nação. Foi tirado muita referência de mulheres como as nossas Iabás, Oxum, Iemanjá, Yansan, Ubá, né? Então, assim, quando se tirou essa referência, tirou muita coisa. Por exemplo, eu estou sempre contando a história, mas porque para mim faz sentido. Quando as aldeias eram invadidas, lá atrás, quando a mandado era nômade ainda, tinha surgido lá em África, era nômade, e inicia a guerra, a disputa pelo território, para poder explorar aquele território, né? O homem estava ainda começando a civilização aqui. A aldeia de Xangô é invadida, e ele chama seu povo, suas mulheres para defender, Yansan rasga a espada e parreia, olha meu senhorinho, vai, chama o Baal, bateu, rasga a sua espada e vai, chama o Xum. E o Xum vai, mas ela sentiu os comunicados, volta para pegar. Ela vai para a guerra, mas ela tem os seus braceletes, ela não volta, os seus perfumes. Ela não teve a paciência dos justos que foi embora. Foi lutar pelo seu território e perdeu a guerra. E o Xum que não foi, sabe o que ela fez? Ela tirou a água daquele território. Ela é a mãe das ardeiras, ela segurou aquela água. Isso é uma mitologia. Sem água o território não vinga, porque você não planta, você não colhe, você não se alimenta dele. Mulher é o sexto sentido, isso aqui é útero. O poder, a gente precisa saber o poder que a gente tem. As bruxas não se queixam. Então, assim, o Xum nos mostra que a gente nem sempre vai pegar uma espada para ir para a guerra. Vai ter situação também que pega espada, eu sou filha de Ogum também, eu sou de Oxum também, Patacoriú. Tem um general que mora aqui que anda com uma espada. E eu corto a cabeça com a espada, assim, se necessário for. Mas eu sou de Oxum, e vai ter uma hora que muitas vezes não vou precisar pegar a espada para ganhar a guerra, vai ser a sutileza, vai ser a sentido. Coisa de mulher, de gênero, sabe? De fêmea, de quem pare, de quem gera, de quem acolhe, de quem cuida. O centro de água naquele território. Sem água a gente não oferta ao bebê. A gente não vai sobreviver se não tiver água no útero. Nosso corpo é água. Sem água a gente não vive. Sem água no planeta também não se vive. Então, é essa espiritualidade que eu quero deixar assim, para as mulheres, a força, sabe, que muitas vezes é o sentido que a gente vai precisar ter, sabe, é a força de mulher, força de ventre, sabe, para poder vencer a guerra. A gente vai precisar se articular mesmo, mulheres indígenas, mulheres pretas, mulheres trans, mulheres da cultura, mulheres da economia, porque a economia está na mão dos homens, a comunicação está na mão dos homens, a política está na mão dos homens, mas a mudança real para uma sociedade plural, diversa, afetiva, acolhedora,
Sabe onde a diversidade tem a luz? Está na mão das mulheres. Eu acho que esse é o século das mulheres e a gente precisa entender a força que a gente tem. Encantador. O patriarcado está ruindo, mesmo com seus pilares aparentemente consolidados, está ruindo. O Trump, o João do Deus, sabe, muitos deles aí, sabe, eu acho que esse vírus também veio para dar uma saculejada na estrutura desses machos brancos, ricos, héteros, judaicos. É isso aí. Sabe? Porque eles não respeitam a natureza, não respeitam a mãe terra, não respeitam os animais, não criam decentemente essa fazenda, criam e confinam animais de forma completamente absurda, sabe? Então, assim, o nosso feminismo, o feminismo, né? É essa coisa de cuidar. O terreiro é o lugar da cura. Sabe? Criminalizaram nossas avós, chamaram de charlatã, de curandeira, mas era a ciência de quê? Era a ciência da prevenção. Você tomava um chá, você cuidava do seu corpo. Você não financiava o cachê, tipo, sabe, a indústria farmacêutica. Hoje a gente tem que ter. A gente tem que ter, fazer o caminho de volta, o mato, sabe? Replantar para poder. Como é que pode? Os caras fizeram uma coisa, tiraram a gente o conhecimento natural das nossas ervas. Isso nos deixa saudável. Sabe, saúde é uma outra coisa. A gente tem que estar saudável, a gente tem que estar em equilíbrio com o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito e o nosso meio ambiente. Se isso não estiver integrado, não funciona. E tiraram as ervas, criminalizaram nossas mães, nossos avós. Mas isso é possível, sabe? Quero que Oxum fertilize uma nova sociedade, mais plural, mais preta, mais indígena, sabe, mais trans, esse modelo capitalista, esse modelo dessa sociedade aí, que a nossa negritude não cabe, sabe, essa cultura indígena, essa branquitude da elite, não cabe mais, agora é nós, a gente tem força, tem poder. Isso aí. Eles acham que a gente não vale nada, mas a gente tá aí, ó, metade da pirâmide é a gente, muito mais da metade, inclusive, é nós. Então, vamos embora, muita axé, muita luz, sabe, que Mãe Iemanjá também nos dê força, as águas do oceano nos dê força, nossas mães ensinam que Iemanjá tem força, tem poder, precisa ser respeitada, não pode ser satanizada como está sendo nesse país. Exatamente. Vamos democratizar a comunicação, sabe? Vamos tirar as concessões dessas TVs que criminalizam o povo preto, o povo indígena, a sua cultura e a sua religiosidade. A justiça desse país precisa deixar, sabe, precisa deixar de defender esse modelo que está aí, que criminaliza os povos pretos, a juventude negra, o candomblé, a umbanda, a jurema, o terecô. Vamos respeitar a diversidade, regionalizar a produção do conteúdo. O Brasil não é só Rio e São Paulo, é Norte, é Nordeste, Pernambuco, sabe? Cadê a voz preta? Cadê o meu sotaque na TV? Cadê a minha cor? Cadê o meu cabelo raça? Cadê? Vamos democratizar a comunicação, sabe? Vamos respeitar a diversidade, porque o país só terá democracia, só existe democracia se tiver respeito à diversidade sexual, cultural e religiosa desse país. Tá na hora do pau comer. 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 O povo preto ser respeitado. O povo de terreiro ser protagonizado. Aparecer na televisão. Para derrubar as concepção. Chegou os pontos de cultura. Pra fuder com a estrutura. Trazendo um arte inteligente.
dentro da cabeça da gente. Vem chegando as eleições. Sou mais a participação dos pastores como representação. Tá na hora do pau comer. Oi, tá na hora do pau comer. Sapuia, minha sapuia, sapuia do Canindé. Cadê minha machadinha, minha flecha, meu quiser? Cadê minha machadinha, minha flecha, meu quiser? Corta o pau do lumé, corta o pau do lumé, na boca do lumé, corta o pau do lumé, na boca do lumé, pau do lumé, pau do lumé. Que maravilha! Salve nossos caboclos, salve a Jurema Sagrada, salve os terreiros desse país, salve a matriz africana, nação Nagô, nação Angola, nação Rugês, todas as nações desse país. Axé! Beth, meu amor, olha, eu tô me sentindo muito energizada com essa conversa, e esse coco que me arrepiou toda, que eu tô com muita saudade. Daqui a pouquinho o Instagram vai derrubar a gente, então vamos logo nos despedindo. Eu quero te agradecer do meu coração, da minha alma, porque tu não sabe o quanto tu me fez bem, e eu tenho certeza que fez bem a muita gente aqui, que só comentário de vibe massa, só... Ai, que coisa boa! Muito obrigada, viu? Obrigada a você, obrigada ao feminismo essencial. O feminismo é essencial na humanidade, porque ele traz essa força, né? Ele traz o direito à igualdade, né? O direito de oportunidade, o direito de salário justo, de espaço justo. Nós que temos filhas, netas, enfim, a gente precisa construir uma sociedade, um mundo, um planeta mais democrático, mais plural. Precisa derrubar esse racismo e esse machismo enorme que existe no mundo, em especial aqui no nosso país, nas nossas cidades. Agora, é na cidade também que a gente muda. Antes da gente ter um país, a gente tem um território. E é o território que a gente precisa ocupar. É o território que a gente precisa mudar, porque o amor, o desamor, o encontro, porque nasceu se dá no território. Vamos ocupar o território com cultura, com arte, com universidade, sabe? Vamos ocupar o nosso território, ressignificando ele culturalmente. Porque só aí a cultura joga luz numa sociedade mais plural, mais diversa. É importante a cultura porque ela traz essa perspectiva, sabe, de mostrar a diversidade. E a gente só vai ter um país de fato democrático se houver respeito à diversidade sexual, cultural e religiosa. E para ter as mulheres nessa rede, as mulheres desse nosso país, desses nossos territórios. Quero pedir colofé, quero pedir a bênção, Mucunhu, Aurê, a todas as iais, mametos, a todas as ialoriças, a todas as mães, sabe, a todas as tias, as nossas avós pretas desse país, que realmente nos deram o rei de compasso para a gente seguir, sabe, né, nessa luta, nessa resistência, mas também nessa ludicidade, porque é luta, é resistência, mas é música, é ludicidade, é axé. Axé, tu aqueceu meu coração. Que palavras energizantes, maravilhosas. É o terreiro da Obrigada, irmã Bete de Oxum, vem trazendo essa sambada, diga lá, o coco é eu. Diga lá que o coco é eu, é o coco de Obrigada, diga lá que o coco é eu. Diga lá que o coco é eu. Guadalupe tem um terreiro, é o terreiro da Obrigada, irmã Bete de Oxum, vem trazendo essa sambada, diga lá, o coco é eu. Diga lá, o coco é eu. Não deixou.
barrigona pra vocês verem. Guadalupe, teu terreiro é o terreiro da humildade. E mãe Bete de Oxum vem trazendo essa chambada. Fica lá de cocaína. Fica lá de cocaína. O nome desse povo. Fica lá de cocaína. Você vai dar uma ligada aqui. Fica lá de cocaína. Olha, um bigada pra lá, um bigada pra cá, um bigada pra lá, um bigada pra lá, um bigada pra cá, um bigada pra lá. Isso aqui é Thaia, uma filha também. Maravilha! Que maravilha, que filha linda! Obrigada, ela tá, eu tô escutando a voz dela. Obrigada por contribuir com a nossa live. A gente não poderia abrir. Obrigada pra cá. Axé. Obrigada. A gente não poderia ter feito uma abertura do Março de Lutas melhor do que essa. Foi muito energizante, foi muito bom estar com vocês. Muito obrigada de coração, ó. E eu com certeza vou entrar em contato contigo nos próximos, quando a gente tiver nossos projetos, para a gente voltar a conversar, Beth. Muito obrigada. Foi lindo. Obrigada a você. Obrigada, Rede. Um beijo para tua filhota aí. Luz, axé. Ó, axé. Beijo.